números, letras, contas e uma conclusão. Não é nada fácil entender o mecanismo que comanda o mercado da carne. Mas, no fundo é simples, pelo menos na linguagem do bolso do cidadão, que sente, ao pagar no varejo, as variações que vêm do mercado industrial. Ficou difícil entender? Tudo bem. Foi por isso que viemos conversar com um especialista. O que muito se ouviu durante todo o ano passado foi principalmente as reclamações por conta do aumento do preço da carne. Muita gente falou, sim, inclusive, que isso poderia e gerou, por assim dizer, as insatisfações, principalmente em redes sociais, com repercussões por todos os lados. Mas, afinal de contas, o que aconteceu com a carne no ano passado para subir tanto? E mais ainda, o que é que está acontecendo este ano para os preços estarem agora em decência? Enfim, sobre todo este assunto a gente vai conversar com um especialista que sabe o que está dizendo com relação principalmente, doutor, a essa oscilação. A turma tem razão de reclamar ou não? A pecuária brasileira continua forte ou a gente está aí vivendo um momento de incertezas? Bem, na realidade, a questão do preço da carne, ela ter esse aumento do ano passado, foram vários os fatores que influenciaram. A exportação, de uma maneira geral, teve, né, a sua participação nisso, porém, ela foi uma parte apenas, né, de todo esse movimento que fez com que o preço tivesse aquela suba absurda no mês de novembro. Entre outubro e novembro foi o ápice do preço da carne. Porém, do mesmo jeito que esse preço subiu em novembro, ele desceu na mesma velocidade, porque nós estamos falando de um mercado. Existem também fatores com relação à reposição do gado nas propriedades rurais, que fez com que o giro e a oferta de matéria-prima para o abate diminuísse, porque essa reposição ficou cara não especificamente pela China, mas ela ficou cara pelo número de fêmeas que vem sendo abatida ao longo dos anos no Brasil. Então, são vários fatores que influenciaram na suba do preço da carne. A China foi apenas um deles. Porém, com o volume de carne que esse país absorve, e realmente o direcionamento de uma maneira até irresponsável que eu vejo, do nosso Ministério da Agricultura em abrir esse mercado de uma forma sem entender se nós tínhamos matéria-prima suficiente para atender, foi o grande fator ou o mais impactante negativamente para a pecuária de corte no Brasil. No quadro cheio de letras e números, Celso Ricardo, especialista no assunto, é consultor de mercado e trabalha no limiar da questão. Atende tanto aos produtores como também aos frigoríficos. Difícil alguém que tenha uma posição mais privilegiada que ele para falar das oscilações de mercado. Não vai aparecer um mercado novo hoje consumindo um tipo de carne que ninguém imagina ainda. O que nós precisamos entender é que os animais, a partir dos nossos concorrentes, que são hoje Estados Unidos e Austrália, os maiores concorrentes do Brasil em termos de produção de carne bovina, nós precisamos entender que o mercado paga mais para quem tem mais qualidade. Isso, no mercado internacional, a grande questão é essa. Um exemplo que eu dou é o mercado da China. O Brasil se mostra contente com o mercado da China, porém, muito poucos entendem o que de fato acontece dentro daquele país. Eu acompanho esse mercado desde 2014. E uma referência que eu dou é a seguinte: eu comecei um trabalho, ainda agora nesse mês, com o pessoal na Austrália, e analisando o foco deles a partir da produção de matéria-prima, eu fui ver que as condições deles, tendo em vista que a Austrália passa por problemas climáticos que o Brasil não tem, o grande marketing deles está no animal criado a pasto, apenas animal criado a pasto. E eles comercializam com a China $16 o quilo. E o Brasil comercializa $2,33 o quilo, o mesmo produto, a mesma qualidade, a mesma especificação de carne, mas nós perdemos na qualidade. Então o mercado externo está aí. Nós precisamos entender e preparar a nossa matéria-prima aqui dentro. O foco tem que ser no pecuarista 100%. Quebrar barreiras. Quebrar barreiras. Em tese, o que se conclui é que o mercado brasileiro ainda tem muito o que crescer. Mas, talvez pela falta de políticas públicas específicas para a área, é que ficamos à mercê dos desejos do mercado internacional e também dos interesses particulares e setorizados aqui no Brasil. A princípio, imagina-se que seja algo assim cultural, mas não é só isso. Embora haja, sim, paradigmas para serem quebrados entre os segmentos da cadeia pecuária nacional, o que há é a falta de um elo que ligue tudo isso unanimemente e que atenda a todos, sem interesses pessoais setorizados. Em outras palavras, que todos soltem o seu lado da corda e segurem todos do mesmo lado. Tu falou numa questão importante que nós estamos falando em cultura. Se nós pegarmos hoje, vamos falar de Araguaína, se tu pegar uma propriedade rural hoje
e tu tiver animais prontos para o abate, boi castrado pronto para o abate, e esse boi tiver em condições ideais, que ele seja precoce, como eu disse, que ele tenha uma boa qualidade de carne, hoje ele consegue atingir valores de carcaça acima do mercado, de arroba por animal vivo, acima do mercado e ainda bonificação. Se tu começar a mostrar isso na prática e que um pecuarista veja, o outro vai vendo o resultado, eu tenho certeza que de uma forma muito calma, porém muito objetiva, a gente muda culturas. E além da cultura do pecuarista, a gestão dos frigoríficos é uma coisa que nos preocupa também. Frigorífico no Brasil nenhum quebra por causa de governo ou economia, ele quebra por gestão inadequada. E no momento que o dono do frigorífico, assim como o pecuarista, de uma maneira cultural, ele descer um pouquinho, né, do seu pedestal que ele está e entender que ele precisa montar uma equipe boa e ver que não é a vontade dele, sim a do mercado, eu tenho certeza que a gente quebra barreiras e esse setor tão importante para o Brasil vai crescer e assim como para Araguaína também, eu não tenho dúvida disso.